Porque uma menina que nasceu no interior da Paraíba, de 4.000 habitantes, né? Que foi apartada de sua mãe, do seu pai e dos seus irmãos, pela condição da miséria e da pobreza, e se refazer todos os dias, né? No sentido da esperança, e ver a educação como o lugar onde eu poderia, né? Dar o pulo, né? Dessa pobreza, dessa violência, da miséria, da exclusão social. E assim eu fui me fazendo. Assim, eu dormi em João Pessoa e acordei aqui para coordenar o maior programa do Brasil. Isso nunca me deu medo, assim como eu não vou ter medo de governar o Distrito Federal. Essa esperança é real. Eu acho que agora é a nossa vez, de duas mulheres. Olha que encontro lindo, e nada é por acaso. Eu trabalho muito com a variável de que a impossibilidade não pode ser um verbo, ele tem que ser uma esperança. Eu sou Teca Bagno. Eu sou Fátima Souza e o pessoal escolheu a minha queca para representá-los. Lá na Paraíba eu vivi o movimento da cana-de-açúcar, da zona rural, com Margarida Alves. Então eu vivi tudo isso, tive uma passagem partidária, né? Ajudei a criar o Partido dos Trabalhadores, desde a sua origem, com as fichas de filiação, convencendo as pessoas à época a se filiar ao Partido dos Trabalhadores, que era um negócio assim, né? Os comunistas, não sei o quê. Então, desde cedo, eu aprendi a convencer o pessoal da zona rural, da cana-de-açúcar e mesmo da periferia da cidade. Desde o meu segundo ano, na UNB, eu comecei a trabalhar no enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes na rodoviária daqui do Distrito Federal, na rodoviária do Plano Piloto. E aí eu já tinha certeza que eu queria trabalhar na área da infância e adolescência, né? E também de direitos das mulheres em geral. Eu quis muito fazer algo na área da saúde. E não foi por ingenuidade, assim, porque enfermeiro é aquela pessoa que faz o cuidado da doença, não. Eu escolhi porque eu queria entender por que as pessoas adoeciam. Né? E eu sempre pensava assim, olha, por que uma pessoa que mora ali, que não tem saneamento básico, que não tem água tratada, não sei o quê, adoece diferente de quem mora muito bem, que tem acesso a tudo isso. Então, essa sempre foi minha interrogação. E aí foi minha escolha consciente. Depois eu achei que a enfermagem não me dava as respostas que eu queria. Então, assim, sempre foi as perguntas que me levaram aos lugares onde eu cheguei. E as minhas inquietações. Então, assim, a enfermagem, infelizmente, é um curso, ou felizmente, é um curso que ele foi, como toda a área da saúde, né, mas nós em especial, um curso que foi marcado pela doença, né, pelo cuidado da doença, pela biologia, né, pelas tecnologias do acesso à medicalização na sociedade. E para mim isso era muito ruim. Então aí eu fui lá para as ciências sociais, tentar ver que resposta eu tinha para essas coisas que me incomodavam. Principalmente na zona rural, que o nosso movimento na cana-de-açúcar, né, nos movimentos rurais das mulheres, isso me incomodava muito. A pobreza era uma coisa que me inquietava, né? E assim, eu não queria esse lugar da pobreza. Embora eu fosse filho da pobreza, eu achava que eu podia pular esse lugar. Isso era consciente também. Mas não para cargos, para assumir espaço do poder, não era muito claro isso na minha cabeça. E aí, quando eu fiz meu mestrado em Ciências Sociais, também achei muito limitado. E aí foi quando eu recebi o convite para coordenar os agentes comunitários de saúde. Então, desde lá, eu achava que o processo de educação em saúde, ele era capaz de emancipar. Né? E minha passagem pelo governo da deputada Luísa Erundina, em São Paulo, convivendo com Paulo Freire, todo aquele caldeirão, né, de grandes pensadores, Mariana Sauil, todo aquele, né, grupo nosso, a gente foi aprendendo a governar ali, de que foi minha grande escola. Eu descobri que a saúde sozinha não dava certo, que a promoção da saúde era o lugar onde nós deveríamos emancipar as pessoas. Mas eles cuidando do seu próprio corpo, da sua própria condição, tomando consciência, né? E Paulo Freire foi um mestre permanente. Assim, não foi pelo lugar da violência que eu me fiz, né? Pode ser pela violência subjetiva, né? Porque a pobreza é violência, né? Que você não ter acesso à escola é violência, né? Eu só fui até acesso aos 12 anos de idade, isso é uma violência, né? Mas é de caráter subjetivo, não é físico, percebe? E que é grave tanto quanto, né? Eu digo que as violências veladas, né,
que o véu não está aberto, ela é mais perversa que qualquer outro fenômeno da violência, né? Claro que o físico, ele é o máximo, né, da agressão. Então, assim, não foi por essa via, foi pela via da esperança. Eu digo muito isso. E aí, ser uma mulher negra, você tem duplamente processos de violência. E aí você nunca, às vezes, assim, você demora, né, no período da infância, adolescência, você conseguir compreender, inclusive, quando é um processo de violência, né, pela sua condição de gênero e quando é pela sua condição racial. Até porque é algo que a gente, enfim, não aprende, infelizmente, nas escolas, e as nossas famílias muitas vezes também não falam sobre. Eu sou de uma família interracial, meu pai é negro, minha família paterna é negra, né, que veio de uma situação também de pobreza. E aí, pelo outro lado, eu tenho uma família da minha mãe, que é uma família branca, de classe média alta. Então, esses conflitos também sempre mexeram muito, assim, com a minha cabeça, né? E aí você consegue encaixando mais a questão racial, né? Que uma desigualdade social, ela tem tudo a ver com a desigualdade racial e vice-versa, e elas estão ao tempo inteiro dialogando entre si por todo o processo de colonização que a gente teve no Brasil. E ao mesmo tempo que a gente tem um processo de colonização ainda racial, sobre nós enquanto povo negro ou a população indígena, por exemplo, nós também temos esse processo de colonização sobre os corpos das mulheres, né? Das mulheres negras, mulheres trans, mulheres lésbicas, nós mulheres em gerais, nós sofremos com essas marcas das violências, assim. Então, todas nós sofremos uma série de violências, né? E aí tem as violências simbólicas, como a Fátima coloca, temos as violências físicas, violências sexuais, e isso vai marcando a nossa história. Eu acredito que muito do que a gente se coloca a estudar, a trabalhar, é por um processo de vida, né, que a gente teve. Né? E essa escolha é feita, obviamente, de um local que a gente tem de oportunidades. Eu falo que, enquanto mulher negra, eu não sou uma mulher privilegiada. Eu sou uma mulher que tive mais oportunidades, né, por uma condição de classe já diferenciada, que eu tive a oportunidade de ter, diferentemente da minha outra família, né, de mulheres negras, que não teve essa condição, né, durante a trajetória de adolescência e juventude. Mas a gente tem essas marcas das violências que nos constituem, né, enquanto pessoas, assim. Por ter essas oportunidades, eu consegui ser assistente social para muito também conseguir compreender esse nosso local no mundo, né, a nossa existência. E aí, quando você se coloca enquanto feminista negra, né, enfrentar diretamente as violências de crianças, adolescentes e mulheres, é porque isso também tem uma configuração, né, da nossa história das nossas parceiras, né, que estão, enfim, o tempo inteiro dialogando com a nossa construção. Né? Então, são fatos muito difíceis, assim, porque eu acho que a gente pensar em outras formas hoje, né, de vida, de existência, de resistência, de resistir, inclusive, é um processo muito difícil, né? Quando a gente tem um modelo hegemônico que toda hora fala que a gente tem que ficar calada, que tenta silenciar a gente o tempo inteiro. Então, o que é esse corpo mulher negra? Né? O que é ser essa mulher negra dentro desse cenário? E desse cenário que a gente teve um processo, né? Eu vivi um processo democrático, né? Eu obviamente não peguei o processo de ditadura pela minha idade, mas hoje que a gente vive no processo dos últimos anos de retirada de direitos, né, enfim, que tenta o tempo inteiro colocar um fim na democracia, é mais difícil ainda a gente estar existindo. Né, dentro desse processo, enfim, a gente tem a execução de Marielle, a gente tem a execução de várias outras mulheres, né, o índice de feminicídios aumentando, o índice de violências contra as mulheres em gerais aumentando, e você sempre tem também aquela caracterização de quais mulheres estão sendo vítimas de violência. Né, e aí a gente tem que fazer essa intersecção das mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres lésbicas e as mulheres pobres, né, que são as mais atacadas. Né? E sim, em retirada de direitos, né, em retrocessos, as mulheres vão ter os seus primeiros direitos, obviamente, retirados. Assim, né? Então, hoje, a gente tem como pensar, né, esse processo de resiliência dos nossos corpos que são violentados. E eu acho que esse é o nosso grande desafio. Eu sou feminista por isso. Ainda que algumas feministas, né, queiram fazer alguns enquadramentos. A mim não faz, porque eu tenho consciência do meu papel de feminista e de mulher. Né? A campanha de uma mulher. Não é qualquer mulher. Né? As mulheres que são femininas e feministas sabem seu lugar no mundo. Eu sei meu lugar no mundo desde sempre. Mas esse lugar no mundo também não foi construído pela minha consciência individual. Isso é bobagem. A consciência individual, ela não se faz por si só. Ela é produto do coletivo. Eu digo muito isso e repito sempre. Até para mim, assim, poxa, será que eu estou fazendo direito a minha tarefa na sociedade? Então eu digo assim, eu sou aquilo, aí isso é por Sartre, né? Mas eu vou parafraseá-lo. Eu sou aquilo que a sociedade fez de mim.
Porque é muito egoísmo acharmos que chegamos onde chegamos e vamos muito mais além, no meu caso, até o dia que eu for morrer, colocando minha força de trabalho a serviço da sociedade, de uma sociedade que eu imagino socialista, livre, democrática, progressista. Esse é o meu lugar. As feministas são as mulheres que se fazem mulheres todos os dias. Aí vão dizer que eu parafraseei Simone de Beauvoir, mas é verdade. É urgência, né? A necessidade da gente ter os mesmos direitos entre todas as pessoas, principalmente entre homens e mulheres, que o sexismo, né, enfim, a tua condição biológica, ou a condição inclusive de gênero, porque quando a gente fala gênero, não é só o gênero mulher, né? Existem outros gêneros e a gente tem que falar sobre isso. Mas quando a gente compreende que a necessidade dessa igualdade entre as pessoas, a gente se vê enquanto feminista. Eu acho que isso é uma urgência, a gente entender que a gente quer ter os mesmos direitos no mercado de trabalho, na nossa casa, de estar casado ou não, de engravidar ou não, de gestar ou não uma gravidez, né? Enfim, a gente vê... distribuição de renda, a gente quer distribuição de renda, de ocupar os espaços de poder, assim. Nós temos a mesma capacidade de qualquer outra pessoa de nos colocar no mundo, né? E de construir a nossa existência dentro desse mundo. E a gente sabe que a gente se colocar nesse processo, por exemplo, de 2018, é um ato de coragem, mas é mais que isso, é um ato, acho que, de impulsionar outras mulheres, né, a não desistirem e principalmente se reconhecerem enquanto seres humanos e sujeitas da sua própria trajetória. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, e eu queria dividir um pouco, eu estava em São Paulo e aí tem uma companheira chamada Leninha, que é do Movimento Negro Unificado, enfim, uma mulher mais de 70 anos, histórica, super referência para nós enquanto mulheres negras. E eu estava muito em dúvida desse processo assim, de candidatura e eu conversei com ela. Eu falei, Leninha, mas é muito violento esse espaço, né? É como se fosse um não lugar nosso, para nós enquanto mulheres negras, assim. E ela olhou para mim e falou assim, que eu nunca vou esquecer isso, e eu acho que foi isso, inclusive, que deu mais um fôlego, que ela falou assim, Keka, quando você estiver lá no palco, no microfone, sentada, você vai lembrar que não é só por você. Você vai olhar para quem está na sua frente, você vai procurar aquelas mulheres negras que estão à sua frente. É para elas que você vai estar falando, né? E é isso, né? É isso que eu tento trazer, que não é só por mim estar aqui, né? Trazer o feminismo não é só por mim, é por todas nós. E aí, quando foi esse momento exato, eu não sei. Eu sei que a gente está nele, eu acredito em todos os feminismos, né? Na pluralidade desses feminismos, em todas as sujeitas que se consideram e se colocam enquanto mulher no mundo. Uma nova ética na política, né? Duas mulheres que vão fazer uma gestão absolutamente democrática. Quando eu digo absolutamente democrática, eu estou falando do aprofundamento da democracia. Porque o golpe que sofremos no Brasil, ele é revelador que nenhum do direito que conquistamos, e olha que conquistamos no momento de um processo constituinte, né? Onde a gente cravou ali na Constituição brasileira, e digo porque vivi isso o tempo inteiro lá no processo constituinte, que nenhum direito está assegurado, ele tem que ser construído permanentemente, né? Ou seja, todo santo dia. Então, nós, eu e Keka, estamos com essa tarefa de reencantar e trazer a política para o lugar que ele deve ir.